Boa noite. Vamos continuar na nossa meditação de Romanos, no capítulo 14, que vai até o capítulo 15, versículo 13. Vamos passo a passo aqui, vendo cada ponto, né, de explicação do livro do irmão Bruce Anstey sobre esses capítulos. Aqui agora ele fala de fraco na fé, a continuação do que já vimos na semana passada. E ele fala aqui: fraco na fé é alguém deficiente em seu entendimento quanto à posição e liberdade cristã. São duas coisas aí, né? A posição e liberdade cristã. E, consequentemente, tem costumes infundados sobre assuntos de importância secundária na vida cristã. Como regra, quando o artigo A é usado nas Escrituras em conexão com fé, está se referindo à revelação cristã da verdade. Veja Judas 3, etc. Quando o artigo não é mencionado, está se referindo à energia interior da confiança da alma em Deus. Veja Atos 20, 21, Romanos 14, 22, etc. A resposta de Paulo a essa dificuldade é que devemos receber todas essas pessoas cordialmente. Isso não se refere à recepção de uma pessoa em comunhão à mesa do Senhor, ou seja, a recepção da Assembleia, mas ao seu recebimento entre os santos na comunhão social prática. Mencionamos isto porque este versículo tem sido frequentemente aplicado fora do seu contexto e usado indevidamente para apoiar a falsa ideia de que, pelo fato de alguém ter sido recebido de Deus, sendo um crente no Senhor Jesus, está no versículo 3, estamos obrigados a recebê-lo à mesa do Senhor, sem levar em consideração suas associações e seu estado espiritual de alma. Qualquer comentário à vontade, viu, irmão? Pode interromper. Assim, o irmão excessivamente escrupuloso não deve ser evitado entre os santos. Ao acrescentar, não, porém, para discutir opiniões. Por sinal, aqui a gente não fez a leitura da Bíblia, né? Que é um pouco extenso aqui, do capítulo 14 ao 15. A gente poderia, pelo menos, pegar uma boa parte, já pegando aqui esse momento em que é citado um versículo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui e vamos ler lá o livro em Romanos 14 até um determinado ponto. Qualquer necessidade a gente continua voltando nele. Só para a gente ter uma noção, né?
Ora, quanto ao que está enfermo na fé, que é esse que tem essa dificuldade de entendimento, né? Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vou parar aqui no versículo 12. Então, Paulo, aquele, para evitar qualquer tipo de atrito, mas receber cordialmente esse irmão fraco na fé, no meio, né, dos cristãos, lembrando que não é no recebimento a comunhão à mesa, mas está socialmente com os irmãos. Paulo acrescenta: recebei-o, não, porém, para discutir opiniões. Paulo está nos alertando para evitar envolver essas pessoas em argumentos a respeito de seus costumes. Poderia romper desnecessariamente a harmonia que deveria existir na comunhão cristã normal. Isso não significa que eles deveriam adotar essas práticas judaicas para não as ofender. Isso faria com que os equívocos do irmão fraco governassem e ditassem como os outros deveriam viver. Em vez disso, eles deveriam ter o cuidado de não fazer deliberadamente na presença do irmão fraco as coisas que poderiam causar-lhe ofensa. Algum comentário?
E as irmãs e outros irmãos aí precisa de uma explicação melhor a respeito disso que foi falado? A gente já aproveita alguns irmãos aqui que já têm um esclarecimento e pode ajudar na compreensão. As irmãs estão aqui, Jaqueline, Elaine, também os irmãos, tem Joel, João Antônio, Jorge, Ludmila, Lusitânia. Estão conseguindo entender porque Paulo aí está falando? Só lembrando que Paulo aí está falando aí da questão de, aqui em Romanos 14, gentil para com judeu, que os judeus quando se converteram primeiro, e os gentios se converteram depois, mas mesmo assim estava havendo esses conflitos, né? Está dando para entender, então a gente vai continuando aqui. Pode ir tranquilamente, bem devagar. Márcia Almeida, Maria Vânia, Mônica, Rebeca, Raquel, Nisme. Tá tudo tranquilo? Pode ir passando ou quer algum esclarecimento de algum irmão? Pode falar, Ludmila. Assim, irmão, pra ser sincera, eu não entendi muito, não. Fiquei difícil para raciocinar. Foi difícil porque vamos raciocinar aí, pra Teve alguma parte específica ou praticamente todo esse tempo que a gente leu? todo esse tempo. Entendi mais ou menos. Será Certo? que, será que tinha como tipo, dar uma resumada, assim? Um resumo? Sim, sabe? Ok. Algum irmão aí? Se não posso pedir a algum irmão que dê uma explicação, né? Possa falar alguma coisa aqui. A gente pegou. Ela quer que faça um resumo, se for possível. Algum irmão poderia estar ajudando nisso? Boa noite, irmãos. Sobre esse capítulo 14, em resumo, que é o que a irmã está pedindo, é basicamente uma orientação aos cristãos sobre a questão da liberdade cristã. Porque assim, nós fomos salvos pela graça e quando a gente vai meditar na palavra de Deus e na doutrina, né, dessa doutrina, a gente vai entendendo sobre a nossa liberdade em Cristo, que nós morremos para a lei e que a gente não vive com base na lei, mas vivemos pela graça, né, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E durante esse aprendizado, a gente, com o tempo, muitas vezes vamos até de praticar certas coisas que a gente praticava por achar que a gente deveria fazer aquilo, ou porque Deus não gostava, ou porque eu preciso fazer para Deus me dar alguma coisa, ou por aí vai, né? Que aí a gente pode pensar, por exemplo, na dispensação da lei, que era justamente essa época, né?
onde os judeus faziam essas práticas da lei, e aí tinham muito isso na mente deles, muitos costumes, né? Que aí para o judeu era até mais difícil essa questão da mudança de consciência, porque a gente sabe que a lei, ela é palavra de Deus, né? E todas essas ordenanças para o povo judeu realmente veio da palavra de Deus. Mas aí houve uma virada de chave que aí mudou tudo isso, né? Da lei pela dispensação da lei, foi para a dispensação da graça, que é essa administração que Deus tem com a gente hoje, os cristãos. Mas pense aí, por exemplo, irmã, aqueles judeus que viviam ali pela lei, tinha aquela questão toda, né? Eu vou trazer alguns exemplos. Ah, não pode comer carne de porco, porque está na lei. Eu só posso comer animal assim, assim, assado. Desse jeito aqui. E aí, quando eles se convertiam, criam no Evangelho da Graça, e aí estavam agora em comunhão com a Assembleia, em comunhão com seus irmãos, muitas vezes eles continuavam ainda com isso. Ah, eu não vou comer carne de porco. E aí vem a questão da consciência do irmão, dele entender isso. Bem, por que eu não quero comer carne de porco? É porque eu não gosto? Ou porque Deus diz na lei que não pode? Se um cristão ele tem isso na mente dele, então ele ainda está interpretando, né? Ele ainda não está entendendo exatamente a sua liberdade cristã, que não é meramente fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não é a questão do ato externo, como comer carne de porco, por exemplo. É a questão do porquê eu vou fazer ou deixar de fazer isso em relação a Deus. Então, cabe a nós cristãos a gente entender em qualquer coisa que a gente for fazer. Inclusive, tem até em 1 Coríntios 10, né, versículo, para a gente, para tudo que a gente for fazer, seja feito para a glória de Deus. Mas a gente faz tudo isso por meio da graça, né? Que no caso Deus já fez tudo por mim em Cristo Jesus, e agora eu vivo nessa base da salvação e de total alegria, sabendo que Cristo já cumpriu tudo. A lei era totalmente o contrário disso. A lei eu preciso fazer aquilo ou deixar de fazer isso para que eu possa obter a salvação, para que Deus não possa fazer nada comigo. Então, tem essa mudança de chave. Só que aí, o que é que o apóstolo Paulo está tratando sobre isso? Quando chegava um irmão, né, pedindo a comunhão à assembleia local, poderia chegar um irmão, ainda mais naquela época, um irmão que não gosta de comer carne de porco, porque na cabeça dele, né, na mente dele, ele acha que não pode comer porque Deus não gosta. E aí, aí aqueles irmãos daquela assembleia, eles já têm um outro entendimento de que, se quiser, pode, porque a questão agora não é questão de ordenança, né, que como falam lá em Colossenses, toques isso, não manuseie isso, faça ou deixe de fazer isso, não é a nossa base, não é questão disso, do fazer. Mas o que é que esses irmãos tinham que fazer com esse irmão que estava chegando, que tinha esse pensamento? Não é de chegar nele e ter que ficar explicando que ele pode comer carne de porco, aí só depois dele entender essa questão de que não é questão mais de lei, que ele poderia ser aceito ali de estar comunhão. No caso, deveria receber bem o irmão, né? O irmão crê que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ele sim creio. Viu que ele não está em pecado moral, né? Ou, como a gente fala hoje também, o eclesiástico, embora naquela época do início da igreja não se tinha, né? Porque não se tinha as denominações como existem hoje. Então, se os irmãos viam que aquele irmão dava um bom testemunho, porém, ele tinha esses pensamentos diferenciados sobre a questão da liberdade cristã, isso não era motivo para não ter comunhão com esse irmão, porque era uma questão de consciência dele com Deus, né? Que aquele irmão que entendia plenamente a liberdade cristã, entendia que ele é um fraco na fé, fraco nesse sentido. Por que fraco na fé? Porque o irmão tem fé, só que ele ainda não entendeu a plenitude que é viver em liberdade cristã.
Porque viver na liberdade cristã não é aquele pensamento de vou viver como eu quiser, que eu não estou nem aí. Não, justamente, eu vou viver em santidade, vou me apartar do mal, mas entendendo do porquê que eu estou agindo assim. Aí vem a questão de toda a doutrina, né? Que Cristo morreu por mim, que agora eu sou nova criação, que eu fui comprado, que eu fui libertado do mal. Então, ora, se eu fui libertado do mal, eu não devo estar misturado com o mal. Eu devo me afastar. Então, é um entendimento que o cristão ele vai tendo, de acordo com o seu aprendizado, e assim ele vai vivendo essa verdade. Só que a gente sabe, a gente pode até falar isso por experiência própria, que a gente vai aprendendo como no nível de uma escada, né? Um degrau atrás do outro, um degrau atrás do outro, para poder entender, né? Até chegar à maturidade cristã, como até o próprio apóstolo Paulo coloca, né? Em algumas passagens. Chegar na maturidade cristã, né? Ou seja, ser homem perfeito, no sentido de você entender plenamente qual é o seu lugar, né? Por estar na igreja, entender as suas bênçãos espirituais, conhecer que você vive aqui na terra para glorificar a Deus, mas por meio da graça, não pela lei. Mas há cristãos que no seu início, ainda mais aqueles que vêm de toda uma doutrina que é totalmente fora disso, ele precisa tirar, né, essas agulhas do seu corpo, vamos dizer assim, né? Tirar esses espinhos dessa falta de entendimento até ele aprender. Então, por isso que ele é considerado um fraco na fé. Então, o apóstolo Paulo trata sobre esses irmãos fracos na fé e mostrando que isso não é motivo para não receber esses irmãos de maneira alguma. Tem que recebê-los, né? Mas também você não vai chegar nele e começar a impor. Por exemplo, eu não como carne de porco porque Deus não gosta. Então você vai chegar, não tem se Deus não gostar não, rapaz, pode comer, come, a gente vive pela liberdade, né? Não é nesse tom de pedir para ele agir assim porque pode, não é assim. Aos poucos, né, em comunhão com os irmãos, ele vai aprender sobre a liberdade cristã, vai entender sobre a doutrina, mas isso é uma questão de exercício. Assim como o apóstolo Paulo pede que, por exemplo, eu estou dando muito esse exemplo do irmão que não come porco, por ele ter esse entendimento de ter que ainda seguir lei, porque nisso, se ele achar que vai comer carne de porco, ele vai afetar a Deus de alguma forma, e por isso que fala da questão da consciência do irmão. Porque embora ele entenda de uma maneira diferente, o seu relacionamento com Deus, para ele, está nesse nível ainda. Então, eu não posso chamar ele para minha casa, e aí no meu almoço servir porco. Porque eu sei que o irmão vai ficar afetado, porque eu sei que para ele não se pode comer. Só que eu sei que eu posso comer, e que qualquer cristão pode comer, porque a comida foi vinda de Deus, né? Como dizem em Coríntios também sobre isso, né? A carne veio da natureza, não é questão de lei, eu entendo isso. Mas o outro irmão não, então o outro irmão vai ficar afetado. Então, isso, eu estou agindo com amor com essa questão, né? Sabendo que o irmão, ele tem um pensamento diferente. Então, o apóstolo Paulo pede esse cuidado de nossa parte, que a gente tem de nós que temos esse entendimento, para a gente não forçar o outro irmão, escandalizar o outro irmão que ainda não está nesse entendimento sobre a liberdade cristã. Então, quando o apóstolo Paulo fala para a gente não fazer, não é eu não vou comer carne de porco porque o irmão está, porque é uma lei. Não, ele está falando aí com base no amor, né? Então, é essa base. Isso mostra para a gente também como cada situação é uma situação, né? Assim como, por exemplo, eu não posso, por ver um irmão ali que fala que não pode comer porco, na hora de dar um ensinamento ou falar da palavra de Deus, eu tenho que dizer isso porque o irmão acha que eu tenho que dizer. Aí já é uma outra história, né? A gente não pode deixar de falar sã doutrina com medo daquele irmão ser atingido a consciência. Aí, no caso, chegou a hora dele começar a aprender a verdade, né? E a verdade, claramente, vem da palavra de Deus, né? E a doutrina da igreja está bem ali, tudo bem explicado e dito e revelado para nós nas epístolas. Então, é isso. Cada situação é uma situação, mas é muito importante a gente ver como é a perspectiva de Deus, lembrando, não é a minha, não é de Bruciência, não é aqui dos irmãos, é a perspectiva de Deus
né, sobre como a gente deve levar essa situação de irmãos que ainda não entendem plenamente ou com total maturidade a questão de sua liberdade em Cristo. Consegui compreender, obrigada. Ok, Michel. É importante a gente voltar a falar um pouco mais de novo, porque não adianta correr, né, e chegar lá na frente, não perceber que não pegou direito ainda a coisa, né? É claro que é necessário, além da gente entender agora, a gente manter isso na nossa mente, levar para o coração, né? Porque é prática, como o irmão falou, existe exercício, e assim sempre relembrar, né? Essas coisas. Mais algum irmão gostaria de estar falando aí também? Às vezes, pensa-se que pela pessoa estar sendo recebida entre os irmãos como um visitante, ele já estaria como em comunhão à mesa, mas não é isso o que existe de fato. Existe de fato uma comunhão externa, que pode-se dizer, né, que é o recebimento cordial, como o irmão fala ali, uma forma cordial, e aí sim vai receber bem esse irmão, vai demonstrar o amor, tudo mais. Mas quando se trata daí da comunhão interna, a mesa do Senhor, podemos dizer também interna entre aspas, aí sim, aí requer-se alguns cuidados, né? Como ele diz que existe uma falsa ideia de que pelo fato de alguém ter sido recebido de Deus, sendo um crente no Senhor, estamos obrigados a recebê-lo à mesa do Senhor. Isso é uma falsa ideia, porque estamos obrigados a recebê-lo à mesa do Senhor sem levar em consideração suas associações e seu estado espiritual de alma. Então, a Assembleia ela não está obrigada em receber a comunhão à mesa do Senhor, alguém por ser crente, sem levar em consideração suas associações e estado espiritual de alma. A Assembleia vai ter que levar em consideração isso. Vai ter que avaliar se há algum dos três maus, né, mal moral, doutrinal, eclesiástico, e muitas vezes é necessário olhar também questão de um andar, né, se há um andar piedoso. Então, por que esse cuidado? Porque muitas vezes as pessoas pensam que estar em comunhão à mesa é apenas para estar partindo o pão, mas não é somente isso, ainda que participar da ceia do Senhor é algo que ele pediu e é algo que é a principal reunião, né? A ceia do Senhor, a partir do pão. Mas estar à mesa também vai estar em uma esfera onde haverá julgamento, né? Quanto a isso, podemos ler 1 Coríntios capítulo 5, final do capítulo. Então havia ali mal moral, né? Uma pessoa, era um irmão, e havia cometido mal moral. Vamos entrar em questão. Mas aí ele diz assim, no versículos 12 e 13, por que tem o Paulo falando, em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós esse iníquo. Então há os de dentro e há os de fora.
E hoje, para nós, no tempo que nós vivemos, esses últimos dias, na atual dispensação da graça, os de dentro e os de fora são definidos pelos que estão em comunhão à mesa do Senhor, reunido ao nome do Senhor, onde a gente está, ou os que não estão em comunhão à mesa do Senhor. Então, quando está dentro, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro. Então, aqueles que estão dentro são passíveis de julgamento. Então, às vezes a pessoa, não, eu quero estar em comunhão mesmo para participar da ceia. Ok, isso é muito bom. Muito bom. Mas é importante entender também que vai estar, o nome do Senhor vai estar associado, né? Onde tu estiver, tu vai estar sendo um testemunho do Senhor. No trabalho, na, na, na família. E aí, se tu fizer algo que afete o testemunho exterior, que alguém poderá estar blasfemando o nome do Senhor por causa do teu andar, isso é algo que pode até ser cabível de disciplina, e a Assembleia terá que julgar isso. Então, esse ponto aqui me chamou a atenção, irmão, falar que é uma falsa ideia, achar que a Assembleia é obrigada, né, a receber a mesa do Senhor, sem levar em consideração as associações e estado espiritual de alma. Não é obrigada, né? E um outro ponto que o irmão fala também lá, que no final daí, do parágrafo que o irmão leu, aquela parte ali, isso não significa que eles deveriam adotar essas práticas judaicas para não ofender, né? Às vezes pode parecer um pouco contraditório isso, mas há uma grande diferença entre, como o irmão Michel bem falou, uma pessoa que vem do adventismo e não come carne de porco, e ele está recém chegando à Assembleia, e aí ele vem na tua casa, né? Vai receber ele em tua casa, e aí tu vai e assa um porco lá no rolete. Então, isso não é receber cordialmente nessa esfera, vamos dizer, exterior de comunhão. Isso não está sendo cordial com esse irmão. Tu sabe que ele veio do adventismo, que ele não comia carne de porco lá, que ele ainda não entende isso. Então, o amor vai levar tu a suportar isso, a não comer nesse momento. Isso é uma coisa. Agora, por causa desse irmão que veio do adventismo, agora tu vai passar a nunca mais comer carne de porco, mesmo que ele não esteja presente, aí já é outro assunto. Aí tu já está adotando a prática judaica, né, ou a prática adventista, né, dele. Então, é uma linha meio bem tênue aí, entre esse ponto aí. Mas o amor sempre vai nos dar a direção certa, né, de como proceder em cada caso. E justamente essa questão da linha tênue, porque até o irmão Bruce ele coloca aqui, né? É, deixa eu ver aqui onde que tá. Ah, não encontrei não. É quando fala que para não fazer disso um hábito, né? Ah, justamente esse ponto aí. Isso não significa que eles deveriam adotar essas práticas judaicas para não as ofender. Isso faria com que os equívocos do irmão fraco governassem e ditassem como os outros deveriam viver. Em vez disso, eles deveriam ter o cuidado de não fazer deliberadamente na presença do irmão fraco as coisas que poderiam causar-lhe ofensa. Então, é justamente essa questão da gente ter o cuidado, né, de fazer o bom trato para irmãos fracos na fé, nesse sentido. Mas eu fiquei, por exemplo, pensando, né, a gente pode, apesar do apóstolo Paulo, ele está falando aí dos judeus, né, que aí isso entra até em um contexto histórico também, embora seja doutrina, a gente pode fazer essa aplicação a irmãos que vêm, né, debaixo de má doutrina, de outros, de sistemas, né, religiosos,
E aí, para dar um exemplo prático, é de um irmão que acha escandaloso um homem de bermuda, que só pode andar de calça o tempo todo. E aí ele vai acabar vendo um irmão a qual ele está em comunhão, né? Vamos supor que ele saiu e tal do sistema e agora está reunido ao nome do Senhor, mas ele se escandalizou porque viu um irmão de bermuda andando pela rua, viu lá. O irmão que estava de bermuda, ele não pode, né? Ele não tem do porquê também, ele não tem o porquê dele achar que ele está falhando com Deus ou algo do tipo, né? Ou falhando até com o irmão, porque a gente ter justamente esse equilíbrio para a gente também, por causa do pensamento, do exercício, do costume de um irmão, existir todo agora um sistema de regras, acabar tendo um sistema de regras, para não poder ferir a consciência daquele irmão específico. Por isso que isso não deve ser governado e também não pode governar a Assembleia. Então a gente precisa saber justamente, né? Claro, a gente vai saber sempre o melhor a se fazer, ou deixar de fazer algo, quando estamos em comunhão com o Senhor, porque aí, guiados pelo Espírito Santo, a gente, no momento, vai saber como agir em cada situação específica, né? Porque é isso. Esse assunto, ele como o irmão Weber falou, existe uma linha tênue, né? E a gente precisa saber julgar cada situação para não sair fora do controle, né? A gente achar que está fazendo o bem e quando vê a gente pode não estar fazendo. E isso lembra até um versículo de 1 João que diz que a gente demonstra o nosso amor aos nossos irmãos quando obedecemos os mandamentos de Deus. Né? A gente pode até procurar aqui para ver. Primeira João 5:2. Pronto, obrigado, irmão. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então é sempre bom a gente meditar nisso, né? Porque justamente por a gente amar a Deus e guardar os mandamentos dele, isso demonstra que a gente ama os nossos irmãos. Todavia, quando obedecemos a Deus, também poderá haver irmãos que podem achar aquilo estranho, ou até se escandalizar, a depender, né, da contaminação onde ele está. Só que aí chega um momento que, às vezes, vai ser necessário incomodar mesmo, mas o mais importante do que a gente tentar agir com base para a gente não descuidar de um irmão, achar que está fazendo isso, a gente tem que ter o cuidado da gente julgar isso se eu estou pensando de mim para ele, ou se eu estou pensando da perspectiva de Deus para o irmão. Porque se eu coloco na base do que eu acho, ou do que eu acho que eu tenho que fazer ou não, para não incomodar aquele irmão, então eu posso ter uma ação que vai ser com base no meu pensamento e não no pensamento de Deus. E a gente vê em vários versículos, por exemplo, como Deus ele defende a verdade e o amor, né? Mas olha só, a verdade está sempre na frente do amor, porque é a verdade que rege o amor, né? Então a gente sempre tem que priorizar a verdade. E o amor ele tem que ser baseado no amor de Deus, e não no que eu acho que é um ato de amor de mim para outra pessoa. Até porque, irmãos, muitos de nós que saímos de sistema religioso, quando a gente se apartou do sistema, a gente incomodou irmãos, né? Provavelmente, muitos de nossos casos. Só que a gente se apartou, né? Mesmo assim, amando os irmãos e buscando obedecer a Deus nessa atitude, embora esses irmãos poderiam ter ficado escandalizados, mas por que a gente agiu assim? Porque a gente entendeu, Deus nos revelou a iniquidade, né, que a gente foi percebendo que a iniquidade não é somente moral, mas também doutrinal. Então a gente entendeu
foi se apartar do mal. Então a gente estava, na visão de Deus, né, demonstrando o amor a Deus e também a nossos irmãos, embora a gente estava se apartando deles. Então, olha só a importância da gente sempre procurar a perspectiva de Deus em todo o assunto que concerne a Ele, e não a nós. Então, é justamente na perspectiva de Deus que a gente tem que saber entender essa parte da doutrina, que aí envolve uma questão prática, que é do nosso dia a dia, né, de nós para os nossos irmãos, da gente saber qual é o melhor a ser feito naquela situação, mas que nessa situação a verdade de Deus não seja desviada porque eu não quero incomodar o irmão. Aí já é um outro ponto, né, que a gente precisa ter esse cuidado. Ok, vamos seguir aqui, né? Ou tem mais alguma dúvida de algum irmão ou irmã aí, algum ponto aí que queira esclarecer mais? Então vamos lá. Ele diz, vou ler aqui só um pouquinho antes de pegar o pensamento. Em vez disso, eles deveriam ter o cuidado de não fazer deliberadamente na presença do irmão fraco as coisas que poderiam causar-lhe ofensa. Ele diz, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Ao apontar isso, Paulo quer que percebamos que nem todos os crentes estão no mesmo nível de espiritualidade, maturidade e entendimento. Alguns são fracos e alguns são fortes. Capítulo 15, no versículo 1. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho. Romanos 15, 1. Mas nós, Paulo se inclui aí, né? Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Assim devemos fazer concessões e não forçar
as pessoas contra suas consciências nesses assuntos. Ele diz: quem come, não despreze aquele que não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Isso mostra que devemos respeitar as consciências e os exercícios pessoais uns dos outros e não passar por cima deles. Isso poderia ofendê-los. Se certos princípios relativos a estas questões não são claros a alguém, não devemos julgá-lo naquilo que ele se permite ou não se permite fazer. Cada um é responsável por andar diante do Senhor na maneira em que acredita que o Senhor queria que ele andasse. Bota uma referência aqui, Gênesis 17, capítulo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, na verdade, Abrão, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Paulo diz: para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Isto é, em última análise, ele é responsável perante o Senhor pelo que faz. Se ele está enganado sobre algum assunto, e se ele está fazendo isso com fé, acreditando que é a vontade de Deus, Deus honrará sua fé e o impedirá de sair do caminho, pois poderoso é Deus para o firmar. Assim, deve haver mútua tolerância nesses assuntos. Se tiver comentários. Essa parte que é mencionada no final aí, mútua tolerância no assunto, é exatamente o que o versículo diz, né? Quem come, não despreze o que não come. Aqui é um lado, né? E o outro lado, quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Então, é o outro lado. Então, vamos supor a questão que nós estamos falando de carne de porco. Quem come carne de porco, não despreza o irmão que não come. E o irmão que não come carne de porco, não fica julgando aquele irmão que come. Então, se houvesse essa tolerância mútua, não haveria nenhum problema. Mas nós somos muito falhos, né, e terríveis, né? E todos nós temos a velha natureza que é perfeitamente capaz de
de causar mal ou dano a outro, né? Então dependemos do Senhor e devemos andar em amor, né? Porque o amor, como o irmão falou no início do parágrafo lá, fala que suporta, né? Ele suporta o irmão, né? Nessas questões, né? Suporta o que tiver que ser, né? Em relação ao irmão, em relação ao entendimento, né? Isso é a expressão do amor, né? Suportar, né? O amor tudo suporta, que nem 1 Coríntios 13, né? Se o irmão puder colocar 1 Coríntios 13, é o 6, é o 7. Né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aquela passagem que foi lido foi o capítulo 15, né, verso 1 de Romanos. Aí nós encontramos a mesma palavra, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos, né? E não agradar nós mesmos. E o que é fraco não deve julgar, né? Aquele, né? O irmão que não come não deve julgar o que come, no caso. Então esse suportar aí está relacionado ao amor, né? O amor vai mostrar qual é o tom que deve ser tratado cada questão. Isso aí. E hoje, nos nossos dias, o cânon de toda a sã doutrina está fechado. No mesmo livro em que a recomendação para os fortes está sendo dito para não desprezar o fraco, é no mesmo livro que está dando a recomendação em que o fraco não julgue aquele que come de tudo. Então, tanto um como o outro está recebendo orientação da sã doutrina. Então, torna cada um muito mais responsável. E todos dois vão ler o mesmo livro. Todos dois vão ler o mesmo livro. É o que está escrito, né? O que foi é aquilo que está escrito ali. O que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, se hoje um irmão, vamos dizer que está lendo a mesma palavra que a gente está lendo aqui, que é recomendado que o fraco não julgue o forte, mas ele quer julgar, ele está sendo responsabilizado, então. Da mesma forma que o forte não deve desprezar o fraco, e ele despreza, ele está sendo também responsabilizado. As coisas hoje seria, vamos dizer assim, muito mais fácil a comunhão, a paz nessa comunhão, porque está tudo aí bem informado, né? Esse fraco que não conhecia, pelas escrituras, agora vai conhecer que, olha, eu não tenho necessidade de julgar aquele, porque existe o Senhor que está com ele lá. Tanto um como o outro, ou seja, tem a mesma direção de pensamento, cada um no seu lugar, né? Claro, mas esse pensamento, essa instrução vindo do alto, então recebendo de um mesmo Senhor, em que tanto o forte como o fraco pode ficar em paz. Tem um versículo em Romanos 14, que para mim define muito bem isso. Deixa eu ver aqui, irmão, se eu pego ele. A gente vai chegar lá, eu não queria
adiantar, né? Como é que se fala em inglês? Me ajuda aí, irmão. Spoiler. O spoiler, sim. Aqui. Depois de ele vir falando tudo isso, ele diz assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Até aqui eu estou indo, né? Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Estamos sendo instruídos diretamente pela palavra de Deus. Claro que nós estamos aprendendo isso aqui, isso é muito bom para a nossa convivência cristã e consolo, paz para o nosso coração, porque muitas vezes a gente confunde santificação prática, que o Senhor diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Até o irmão, né, que fala muito sobre isso aí, diz assim, ali não está escrito assim, sede santo como eu sou santo. Mas sede santo, olha a misericórdia do Senhor, né? Olha como o Senhor trata a gente. Porque eu sou santo. Então, a santificação prática não é para eu santificar um irmão. Não é para eu santificar. Eu vou chegar para aquele irmão, vou dizer que ele não deve fazer isso nem aquilo, porque eu sou santo, o Dao é santo. Não está falando isso. A palavra diz: sede santos, responsabilidade de cada um, porque é o Senhor que é santo. E não porque eu tenho uma maneira de viver que eu me considero mais justo, mais santo, e aquele outro irmão ali não está andando da forma que eu devo, que ele deve andar como eu penso. Então é aquela coisa, eu que tenho que santificar, eu estou querendo santificar o meu irmão. Porque eu sou assim. E isso é um erro, isso é um pensamento, isso muitas vezes a gente pode vacilar muito nisso. E quebrar a comunhão, né? Quebrar a alegria da convivência cristã. E às vezes até desanimar algum irmão com certos tipos de comentário, né? A gente ser um pouco pesado, tá colocando um jugo no irmão, o meu jugo eu estou colocando nele. E não deveria ser assim. Então, esse assunto que a gente está vendo aqui realmente é um assunto muito importante para que possamos viver em paz, porque temos um Senhor que está acima de todos e cada um de nós temos o Senhor que é pessoal e que está cuidando de cada um de nós. Não preciso ficar aqui me preocupando com o irmão ali. Claro que liberdade cristã não é libertinagem cristã. Não é isso. E nem tampouco a questão da santificação, da liberdade cristã, que eu entenda, eu tenho que colocar um fardo no irmão que ele não suporta. Então, aquele versículo que eu falei, né? Portanto, agora, esse aqui, né? Tá indo aqui na tela. Deixa eu ver aqui que eu me perdi, né? Assim que não nos julguemos, mas uns aos outros. Porque nós estamos sendo instruídos diretamente agora. Não há o que dizer assim, eu não sabia. Aqui a gente poderia dizer que um judeu que se converteu ao cristianismo ainda está naquele processo e essa carta de Paulo não chegou ainda a ele, né? Não chegou e ele ainda tá pegando. Mas hoje nós temos toda a palavra de Deus aqui ao nosso alcance, em uma nação assim totalmente livre, né, de impedimentos que a gente possa ler a palavra. Então todos podem aprender. A gente só não vai querer praticar se a gente quiser usar isso aí como um artifício para
querer colocar uma regra. A gente pode até virar legalista, né? Por estar vendo isso aqui, mas não quer, eu acho que tem que ser do meu jeito, então deixa de ser fraqueza para ser um legalismo, né? A pessoa quer colocar um fardo no irmão ali, quer dominar o irmão, né? Um idiota. Então, irmãos, é muito importante a gente prestar bem atenção nisso aqui. Quem está falando isso é o apóstolo inspirado por Deus. Não é qualquer pessoa, não é Dal que está falando, não é Michel, não é Heber. E a gente só não aprende se não quisermos. Cleonice Pitanga. Quer falar, Cleonice? Ou foi por engano? A mãozinha? Acho que Cleonice aqui está com algum problema. Deixa eu ver aqui. Deve ser a internet. Qualquer coisa, Cleonice, depois você fala aí com a gente, viu? Isso serve até também, irmãos, para essa orientação que Deus nos dá para a gente julgar todas as coisas, né? Inclusive do que é dito, no que é ensinado, também nos julgarmos a nós mesmos e, e a gente ter o cuidado justamente por isso, porque essa questão, né, de quando a gente vai partir para a questão de exercício que cada um temos nós de Cristo, é de acordo com as nossas experiências, né, com Deus, o nosso nível de entendimento, como o próprio irmão Bruce fala aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado de quando a gente vai além da palavra de Deus e traz pontos até práticos e a gente, nesse discurso, a gente dá um juízo de valor, é aí que pode começar, inclusive, um perigo, né? Por exemplo, trazendo um exemplo, até agora me colocando como exemplo aqui, vamos supor, eu sendo um jornalista, né, que é a minha ocupação de trabalho, aí eu posso escutar um irmão falando assim, eu não entendo como é que tem irmãos que ficam perdendo tempo assistindo jornal, aí trazendo esses pontos que, justamente por eu entender sobre a liberdade cristã, eu não me afeto. Mas vamos supor que chega um outro irmão que também tem a mesma profissão, que ainda está aprendendo as coisas e ouve isso. Aí, por ele ter ouvido essa opinião, essa análise, né, de um irmão sobre esse exercício, ele ouvir e falar, ih, rapaz, eu estou pecando contra Deus no meu trabalho, eu preciso mudar. Eu vou mudar porque o irmão falou que não é bom. Então, percebe o perigo que é? E a gente sabe que essa questão da gente, tudo que a gente for fazer, né, para a glória de Deus, ela precisa ser feita com fé, com entendimento, e tudo tem que ser no plano espiritual, não é carnal, não é por aparência, não é por opinião de irmão, mas tudo tem que ser com base na palavra de Deus, e cada irmão, cada um de nós, irmãos, a gente tem que seguir a palavra de Deus, o entendimento da sã doutrina, sempre no âmbito espiritual, é sempre além daqui. A gente tem que fazer com fé, sempre com base nisso. É assim que a gente vai se purificando, né, para Deus, e todos os nossos atos, todos os nossos caminhos, a gente vai buscando, né, andando, como fala em Efésios 2, né, andando nas obras que Deus já preparou para a gente antes da fundação do mundo. Que antes preparou para a gente. Mas a gente vai entender isso justamente quando a gente vai aprendendo a sã doutrina. Por isso que cabe cada um de nós termos a responsabilidade, aí é de cada um de nós. Não é de um irmão que vai dizer para o outro. Cada um de nós, a gente precisamos ter o entendimento da sã doutrina, meditar todo dia, ler a palavra de Deus, né, meditar mesmo, aprender, inclusive, sobre essa questão da nossa liberdade cristã, para que não aconteça, né, quando a gente a gente está escutando até algum irmão, né, em uma pregação, por exemplo, ou até nessas reuniões que a gente faz aqui, a gente saber dividir, como fala, né, até na palavra de Deus, como uma espada, né, o que é da alma, o que é do espírito, ou seja, o que é que o irmão está falando como sua análise própria, ou trazendo experiências, ou o que ele acha da palavra de Deus, porque
para que a gente não caia em laços ou perigo da gente fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque o irmão falou de algum exercício que ele acha errado. Que aí a gente já pode ver aqui nesse versículo aqui, que a gente está usando como exemplo, né? Quem come, não despreza aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come. Olha só, a gente até então aplicou para exemplos da lei, né? Para exemplos aqui do que realmente estava acontecendo na época, que eram os judeus. Mas também a gente pode trazer essa aplicabilidade para situações práticas em que o irmão ele pode entender aquilo ali como algo que é pecaminoso para Deus. Só que quando a gente também vai entendendo a palavra, e a gente com o nosso, claro, julgamento próprio e para andar em santidade com Deus, há coisas que irmãos podem estar fazendo, ou vivendo, ou trabalhando, que a gente não sabe se o porquê que Deus botou aquela pessoa naquele trabalho, com aquela função, né? A gente não pode julgar, ter o olho de Deus para saber se ele está fazendo aquilo pela glória de Deus ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, naquilo que a gente for falar, que envolver exercício prático ou de coisas que a gente pode achar errado e tratar isso como um ensino, como palavra de Deus, né, e misturando, né, a palavra com o que eu acho que pode ser pecaminoso ou algo do tipo, para não influenciarmos, né, irmãos e irmãs de algo que eles fazem ou praticam, que não se enquadra, né, como diz na palavra de Deus ali, nos pecados morais, eclesiástico ou doutrinal, e a gente sabe que a palavra de Deus até define alguns desses atos, e, claro, no nosso julgamento, a gente sabe justamente esse equilíbrio, né, do exercício prático, do que pode, o que é considerado pecado às olhos de Deus, mas tem coisas que não são, e também a gente não sabe os caminhos de Deus para cada um. Então, isso vale também para que a gente fique esperto e a gente possa julgar todas as coisas do que é ensinado da sua palavra, né? Até, irmão, estava falando justamente isso, por esse ponto, que até o irmão falou que Eber, né, iniciou aí, que é esse aqui. Assim deve haver mútua tolerância nesses assuntos. Para haver mútua tolerância, eu creio que está sendo escrito para nós hoje aqui, tem que haver entendimento de tanto de um como do outro, né? De que cada um deve dar conta ao seu próprio Senhor. Então, o forte tem que tolerar a fraqueza, o fraco deve também tolerar aquilo diante de Deus, né? A questão do forte. Então, assim, deve haver mútua, como o irmão Heber falou aqui. Não é só um lado, são os dois lados. A gente está vendo falar aqui pela questão do forte, porque realmente o forte tem um entendimento. Nesse contexto que está se falando aqui, nessa época aqui, o forte tinha um entendimento e o fraquinho não, né? O fraco não. Mas hoje em dia nós temos toda a escritura, né? Vamos dizer assim, não deveria existir nem o forte nem o fraco, mas sim um exercício de maior conhecimento das coisas de Deus e buscar o Senhor em independência, né? Para a gente saber como agir em todo o caminho da nossa vida, né? Como o irmão Heber falou e como o irmão aí Michel também estava falando, que a gente tem que tomar muito cuidado em tudo. Lusitânia, pode falar. Irmão Dão, certa feita eu vi o irmão Mário comentando sobre esse assunto. Eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que ele inseriu o contexto de 1 Coríntios 9:9. Eu não. Qual o contexto daquilo ali? 1 Coríntios 9:9. Vou pedir a outro irmão aí para explicar.
Eu sei, mas não estou agora com a mente exercitada para falar essa parte aí, não. Se for fugir do contexto lá, pode deixar para outro dia. Rapidamente, eu vou falar assim, né? Algum irmão quiser dar uma explicação aí, mas aí eu creio que fala do direito daquele que está trabalhando, né? Está trabalhando em uma seara, então ele tem direito vamos dizer, a consumir aquilo ali da seara, de ter proveito daquilo que ele está trabalhando ali. Então, não vai fechar a boca do boi para que ele não coma alguma coisa que ali está sendo usado para fazer a trilha, né, do grão. Quando esse grão crescer e der fruto, né, o boi vai ser impedido de comer aquilo, mas se algum irmão quiser aí, pode explicar melhor. Eu não sei qual foi a associação que o irmão fez, até se a irmã tiver o link e puder mandar, mas achei interessante. Gostaria de aprender isso daí. Parece ser bem interessante a associação que o irmão. Eu imagino que ele possa ter feito aqui a associação, mas imaginação não tem lugar, né? Então gostaria até de me aprofundar nisso aí. Eu não me recordo mas eu consigo achar e ponho lá no grupo. Eu também tenho um contato do irmão, eu mando, mas agora eu não me recordo. Mas eu sim me lembro claramente, porque nesse período eu estava descobrindo muitas coisas e essa questão, acho que envolve algum comentário sobre sábado, alguma coisa, e para mim ficou muito claro que o adventismo não era. Alguma coisa assim, eu me recordo muito, muito claramente disso. E aí, quando os irmãos começaram a falar, eu me lembrei do vídeo do irmão. Ele falava algo parecido com isso. Mas eu vou encontrar e mando lá. Creio que o próprio segmento aqui dos versículos pode explicar, né? Ou não diz certamente, porventura aqui primeiro, né? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito que de vós recolhamos as carnais? É um contraste aí, né? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. É o que eu tinha entendido lá, não tinha nem percebido que estava aqui, né? Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sei se dá para a irmã ter uma noção, mas como o Weber falou, né? Tem que saber também qual foi a associação que o irmão lá fez usando esse versículo aqui.
Irmãos, então assim, são 9h56. Paramos aqui mesmo, né? Vamos iniciar, seguir nesse parágrafo aqui mesmo? Ou estou errado? Você pode ajudar aí? Certo. Pronto, então, beleza. Só para marcar, né? Para a gente não se perder na próxima semana. E assuntos muito bons, né, que o Senhor nos ajude a ter compreensão, porque temos hoje os pensamentos de Deus, a instrução de Deus para nós, escrito, né, acessível, em qualquer momento a gente pode estar lendo aí, e aquilo, né, confiar no que Deus está falando, né, e assim viver em paz, viver em paz. Temos a eternidade pela frente, uma eternidade agora de felicidade, então não vamos, por assim dizer, né, criar uma tempestade em um copo d'água, às vezes por bobagem. Isso serve para a nossa instrução, para que a gente realmente guarde nosso coração e ao invés de sermos um empecilho para algum irmão, como fala, né, nem tropeçar, nem fazer tropeçar, nem escandalizar, a gente possa ser um auxílio, né, que vai ajudar a edificar, consolar o irmão, dar um bom direcionamento. Todos nós precisamos. Então, irmãos, a gente já pode encerrar, né? Mais alguma ressalva de algum irmão? Então, tira a gravação aqui.